Meus irmãos, graça e paz. Vamos para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos para a segunda parte desse capítulo. Vamos ler do versículo 14 até o versículo final, versículo 33. E com este sermão de hoje, nós vamos concluir o capítulo 9 de Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 14 ao 33. Esteja atento. Vamos ler com confiança no Senhor, na sua palavra. E diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, e para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, por podermos livremente abrirmos as Escrituras e pregá-la, por podermos juntos cantar ao Senhor louvores bíblicos, por podermos juntos confessarmos os nossos pecados como uma congregação que está comprometida com o Senhor e comprometida com a vida da igreja local. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos assentarmos e ouvirmos a exposição das Escrituras. Isso para nós é uma grande bênção, sabendo que em muitos lugares, a este momento, muitos cristãos não estão tendo a exposição da Sagrada Escritura. Sabemos que muitos púlpitos estão enfraquecidos e muitas igrejas estão agonizando, Senhor, pedindo misericórdia.
E o Senhor tem nos dado tua palavra, o Senhor tem nos dado mestres, o Senhor tem nos dado pregadores, ministros, anciãos que ensinam a tua palavra. E nós te agradecemos por isso. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Fala conosco, Senhor, que o nosso coração esteja aberto e o nosso entendimento também seja alcançado pela verdade exposta neste capítulo de Romanos. E toda dúvida, que toda resistência em nós seja quebrada pelo poder do Espírito Santo, em submissão humilde ao ensino sábio e santo de Deus a respeito da salvação soberana proporcionada pelo Senhor ao seu povo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos dando continuidade às nossas peregrinações, podemos dizer assim, pelo capítulo 9 de Romanos. Na semana passada, nós estudamos basicamente, inicialmente, o poder soberano de Deus para a salvação de todo aquele que Deus designa para ser salvo. Estudamos sobre o que é a predestinação e o poder soberano de Deus que salva aqueles que foram predestinados. Para muitos, esse assunto é muito desconfortável e parece que não se coaduna, não se harmoniza com o Evangelho. Para eles, entender que Deus escolhe alguns e rejeita outros é algo que não é uma demonstração de amor, mas algo que é uma demonstração de injustiça. Então, alguns vão até dizer, e vão até dizer com muita determinação, que este ensino é uma heresia. Eu lamento sobre esta fala, eu lamento sobre esta compreensão, porque a Bíblia nos ensina, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus é soberano para salvar, e que se Ele não fosse soberano para salvar, Ele não poderia ser Deus. Ele não poderia ser o Senhor que salva o homem pecador. Na verdade, a grande dificuldade que nós temos é compreendermos inicialmente quem nós somos. E eu quero começar por aí, para depois nós entrarmos em várias outras questões relacionadas à doutrina da predestinação. Primeiro, para pensarmos sobre o que nós somos ou quem nós somos, eu quero trazer vocês, imaginativamente, até o período da Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração, na Polônia, onde homens, mulheres, jovens eram levados, suas roupas eram arrancadas, as mulheres eram dadas alguns trapos para se cobrirem, os nomes das pessoas não eram mais seus nomes, agora elas tinham números. Tinha um médico famoso chamado Joseph Mengele, também conhecido como Anjo da Morte. Ele gostava de fazer experimentos com gêmeos, com crianças deficientes. Ele aplicava ou injetava tinta nos olhos das pessoas para ver se os olhos mudavam de cor. Eles faziam testes eletrocutando pessoas. Eram coisas terríveis. Coisas assombrosas, coisas que a nossa mente não pode alcançar. As pessoas iam perdendo peso e ficando com fome e vivendo numa situação de grande miséria, porque não eram submissos a Hitler, não eram alemães, eram judeus. Como é que você se sente ouvindo tudo isso? Como é que você se sente em saber que pessoas foram torturadas por alguns anos, de que crianças também, de que pais foram mortos, de que famílias foram despedaçadas, separadas? Como é que você se sente diante de todas essas verdades históricas reais, né? São verdadeiramente históricas, elas aconteceram. Como é que você se sente? Se você é um ser humano sensível, se você é um cristão, você tem indignação diante disso, diante dessa maldade, diante dessa postura quase que divina de homens em relação a outros homens, para rechaçá-los, para matá-los, para assassiná-los. Imagine você entrando no campo de concentração na Polônia e você vendo uma pilha de pessoas, de corpos mortos, vários deles, em todos os lugares. Imagine você vendo toda essa cena daquele lugar cinzento, silencioso.
Imagine você vendo tudo isso. Certamente você se indignaria diante da maldade que estava acontecendo naquele lugar, naquele período. O restante do mundo estava indignado em relação a essa postura de Hitler. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é mais fácil nós nos indignarmos contra essas coisas, esse tipo de maldade diante dos nossos olhos. Será que há poucos dias você viu a mãe que degolou seu próprio filho? Isso foi divulgado na mídia recentemente. O menino dizia que amava a sua mãe e pedia um abraço à sua mãe e ela estava esganando o seu filho pequeno. Como você reage diante de um fato desse? Como você reagiria se nós nos lembrássemos de alguns casos que aconteceram há alguns anos na capital de Pernambuco, em Recife, de uma mãe que esquartejou seus filhos e colocou seus membros no congelador? Como você reagiria diante de tamanha maldade? O que você pensaria a respeito disso? O que você faria se você tivesse o poder de justiça contra essas pessoas, contra esse tipo de maldade? O que você poderia fazer? O que você pensaria em fazer? Eu preciso te dizer que o teu pecado é mais violento do que isso. A sua natureza pecaminosa é muito pior do que isso. Isso não é absolutamente nada diante da potência que tem o pecado no seu coração. O pecado que governa o degenerado, aquele que não conheceu a Cristo, é muito pior. Então, a grande dificuldade que nós temos de crer na doutrina da predestinação é porque nós temos uma fraca compreensão do nosso pecado, de quem nós somos, da nossa maldade, da nossa vileza, da nossa capacidade terrível de pensar sobre coisas assombrosas e fazer coisas assombrosas. Será que se você visse alguém, ou um soldado, por exemplo, alemão, torturando um menino, uma criança deficiente, será que se você tivesse com alguma arma em suas mãos, você seria capaz de matá-lo para defender a criança? Será que você faria isso? Será que você obedeceria os seus impulsos para fazer um tipo de justiça e até cometer uma maldade para frear outra maldade? Eu posso falar por mim, certamente eu faria isso. Certamente a minha mente, as minhas emoções, o meu pecado, o meu senso de justiça, a minha consciência me faria reagir de alguma forma, fazer alguma coisa, mesmo que eu morresse. Porque nós somos movidos por nossa consciência também, e essa consciência nos foi dada por Deus. Mas esta consciência sem Deus, como Deus Salvador, ela é degenerada também. Embora haja nela um tribunal, uma força julgadora das coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos e na nossa vida, ela sem Deus não pode fazer absolutamente nada. É mais fácil nós nos indignarmos contra essas maldades que estão diante de nós do que contra o nosso pecado, do que contra a nossa situação, do que contra o nosso estado. O grande problema e a grande dificuldade de muitos para entender ou crer na teologia ou na doutrina da predestinação é porque eles não entendem a profundidade do seu pecado. Porque quando você entende a profundidade do seu pecado, você chega a uma conclusão lógica. Se não for Deus, eu nunca serei salvo. Se não for por meio da escolha de Deus, eu nunca serei salvo, porque não existe nada, absolutamente nada, nunca houve, não há e nunca haverá nada em mim que me faça ser salvo, nem permanecer salvo. E é sobre isso que eu quero tratar com você hoje, nesse texto de Paulo. Paulo está tratando aqui da teologia da predestinação para judeus e para aqueles que não são judeus, para gentios, e está ensinando muitas coisas a eles, fazendo algumas perguntas sobre se Deus é justo, sobre por que, se Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas, as outras pessoas sofrem condenação sem terem tido o direito de escolher. Isso não seria algo assim desconexo e sem sentido da parte de Deus? Paulo levanta esses questionamentos importantes e ele responde esses questionamentos importantes. Mas antes de chegar lá, eu preciso dar outro passo com vocês. A minha primeira meta era conscientizar-nos da vileza, profundidade, malignidade, escuridão do nosso pecado. A segunda coisa é responder um outro questionamento que geralmente se faz. Geralmente, eu vou falar do nosso arraial, da nossa tradição, dentro dos congregacionais. Alguns congregacionais que nunca ouviram falar na doutrina da predestinação ou simplesmente tiveram resistência à doutrina da predestinação porque receberam um tipo de doutrinamento diferente na sua caminhada.
mas eles são membros de igrejas congregacionais. Então, alguns chegam até a afirmar, e chegaram até a me perguntar certa vez, mas os congregacionais nunca creram nisso. Que invenção é essa agora, de os congregacionais estarem pregando sobre eleição, predestinação, que Deus escolhe uns, escolhe outros? Na verdade, não é melhor a gente pregar Jesus e dizer que quem quiser ser salvo, levante uma de suas mãos, faça a oração da fé, repita as palavras comigo, e então o seu nome vai ser escrito no livro da vida a partir daquele dia. Não é mais fácil? Não, não é mais fácil. Se você escutou que os congregacionais nunca creram nisso, eu preciso te dizer algumas coisas. John Owen, puritano, século XVII, um congregacional, ensinou, escreveu, pregou sobre predestinação. Thomas Goodwin, podemos dizer assim que o grande mentor do puritanismo no século XVII, esteve também na grande Assembleia de Westminster, um congregacional, cria, escrevia e pregava sobre predestinação. William Ames, que foi alguém importante na formulação dos cânones de Dort, na Holanda, pastor congregacional, teólogo, escritor congregacional, cria e ensinava sobre predestinação. Theophilus Gaio, um grande expositor, filósofo, pastor, teólogo congregacional, cria, escrevia e pregava sobre a predestinação. John Cotton, também congregacional, escreveu sobre predestinação. Jonathan Edwards, escreveu, creu, pregou, ensinou sobre predestinação. John Angel James, alguém que influenciou demais Charles Spurgeon, foi um pastor congregacional, cria e ensinava sobre predestinação. Martin Lloyd Jones, pastor da capela de Westminster, em Londres, creu, escreveu, pregou sobre predestinação. Robert Reid Calley, missionário no Brasil, aquele que começou o trabalho com as igrejas congregacionais no Brasil, um calvinista, cria na predestinação. Será que eu preciso ir mais longe para você acreditar que os congregacionais sempre creram na predestinação, que o ponto fora da curva é aqueles que abandonaram a tradição confessional dos congregacionais? Mas talvez você diga, não, mas na verdade eu acho que esse negócio de predestinação é coisa de presbiteriano, não é coisa de congregacional. Eu posso citar outros para vocês, batistas, Charles Spurgeon, John MacArthur, Albert Moeller, Mark Dever, Jonathan Leeman, Jonas Madureira, brasileiro, Franklin Ferreira, brasileiro. Eu posso citar para vocês alguns anglicanos, J.C. Ryle, o bispo Ryle, James Packer, John Stott, Michael Reeves, anglicanos que ensinaram, escreveram, pregaram sobre a predestinação. Ou talvez, se alguém disser a você que quem crê na predestinação não está afeito ou inclinado à evangelização e à obra missionária. Eu posso citar alguns nomes para vocês. Eu posso citar para vocês aqui um vivo ainda, próximo a nós, Ronaldo Lidório, um calvinista, que prega, ensina, escreve sobre predestinação. Eu posso citar para vocês uma infinidade aqui de missionários, de pastores, de tradutores que creram na doutrina da predestinação, como William Carey, por exemplo, Adoniran Judson, por exemplo, como David Brainerd, por exemplo, missionário entre os índios americanos. Não, disseram a você errado. Se disseram a você que aquele que crê na predestinação não crê e não pratica evangelização e missões, mentiram para você. Não é verdade. Isso não é um fato histórico, isso não é comprovado historicamente. Isso é uma falácia. Mas vamos para o texto? Veja o versículo 14. Paulo começa com uma pergunta. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? A injustiça Deus escolher uns e outros não? A injustiça Deus predestinar ou destinar de antemão alguns para a salvação e outros não? O próprio Paulo responde de modo nenhum. Paulo responde, Deus não é injusto a escolher uns e rejeitar outros. Por que Deus não é injusto? Antes de continuar com Paulo, eu vou pontuar isso. Deus não é injusto porque ele seria injusto se todos merecessem e ele não salvasse todos. Mas ninguém merece. Quando ele escolhe alguns, isto é graça, é dádiva, é favor, imerecido. Então, isso não é injustiça. Mas Paulo continua, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no verso 15. Pois ele diz a Moisés, ele cita Êxodo, terei misericórdia de quem, como é que diz aí, meus irmãos? Você sabe o que é aprouver? Sabe o que significa essa palavra? Você pode chutar assim, o que é que significa essa palavra?
ter vontade. O que mais? Ter prazer. Veja, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Exato. Quem eu quero, eu alcanço com misericórdia. Eu me compadeço de quem eu quero. Eu tenho compaixão de quem eu quero. Nós aprendemos aqui que a salvação é monergista. O que significa esta palavra? Mono, único, ergos, trabalho, obra. A salvação é o trabalho de um só. E quem é esse? Deus. Eu me compadeço de quem eu quero. Eu tenho compaixão de quem eu quero. E ninguém pode julgar Deus por isso. Quem tem autoridade de julgar Deus por isso? Quem pode dizer que Deus errou ou está errando ao fazer assim? Ninguém pode fazer isso, porque Ele é Deus. Paulo continua no verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer. Observe aqui os verbos que Paulo usa e o que está aqui nestes verbos, a teologia que está nesses verbos. Assim, não depende de quem quer. Por quê? Porque o versículo anterior estava dizendo o seguinte: Deus é quem quer ou não quer. Então, não depende do homem que quer. Paulo está dizendo em termos mais contemporâneos, não depende do livre-arbítrio. Ninguém pode ser salvo por livre-arbítrio. Não depende de quem quer crer. Depois Paulo diz, não depende de quem corre. Paulo está dizendo, não depende do esforço humano. Não depende da vontade humana, não depende do esforço humano. Aí ele diz, mas de usar Deus a sua misericórdia. Paulo está dizendo, o homem não pode fazer nada. Uma vez conversando com um jovem, depois de me ouvir falando sobre a predestinação, ele disse, eu quero lhe fazer duas perguntas. A primeira, o senhor cogita a possibilidade de estar errado pregando sobre isso? Eu disse, não cogito, porque eu já andei errado há muito tempo, pensando contra isso. Aí ele disse, a segunda pergunta é, então se é assim, eu entro com o que na salvação? Não entro com nada? Aí é muito fácil. Se você entra com pecado, a sua parte na salvação é seu pecado. Você entra com o pecado, Deus entra com o resto. Não é? É igual o mendigo. O que é que você entra na hora de comer? Você só entra com a fome. Porque você não tem a comida. Deus é quem provê. Deus é quem dá. Deus é quem alcança. Deus é quem transforma o coração. Não é o homem não se converte. Eu sei que tem muita gente dentro das igrejas que se converteu e não é crente. Porque ele se converteu. Ele não foi convertido. O profeta disse, Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos. Se você se converteu, há uma grande possibilidade de você não ter sido salvo ainda. Mas se Deus lhe converteu, a salvação é absolutamente pela graça. Totalmente pela graça. Veja o verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei. Observe a frase, para isto mesmo te levantei. O que é que diz agora? Para mostrar, vamos lá, gente, para mostrar em ti o meu poder e para seja anunciado toda a terra. Te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí Paulo conclui com uma palavra aqui fantástica, porque ela tem a ver com o pensamento lógico. É uma palavra que é codificada dentro do estudo da lógica. Logo, qual é a conclusão aqui? Paulo diz, tem ele, de quem quer. Ele faz o quê? A última coisa aí. Endurece. Ele salva quem quer e endurece quem quer. A verdade do texto, como eu venho dizendo a vocês desde a semana passada, é Deus é soberano.
se ele não amolece o coração, não há salvação. O mesmo sol que amolece o barro é o mesmo sol que o endurece. Não é? Deus age para salvar e também endurece o coração. Avance comigo. Vamos lá para Mateus, por favor. Capítulo de número 13. Veja o versículo de número 10 em diante. Jesus vai explicar a parábola aqui. Esteja atento, veja o que o texto diz. No verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles, não lhes é isso concedido. Verso 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem. O que mais? Nem entendem. Você entende aqui na prática o que é amolecer e endurecer? Com a mesma palavra sendo pregada para o mesmo grupo, uns veem e não veem, uns ouvem e não ouvem, escutam, mas não entendem, e outros veem, outros ouvem e outros entendem. Verso 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Atentai para a parábola, Jesus estava dizendo. E era a parábola do semeador. Quando nós lemos em Êxodo que Faraó endureceu seu coração, e depois o texto vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, você percebe que isso é uma ação muito clara de Deus? Por que Faraó endureceu seu coração? Porque Deus não inclinou o coração dele. Provérbios vai nos dizer que Deus inclina o coração do rei para onde quer. Para onde quer. Então, nesse sentido, Deus endurece o coração de Faraó. Mas Deus também entrega a Faraó o seu próprio pecado. E Faraó, então, endurece seu próprio coração. Se Deus tivesse agido, o coração de Faraó tinha sido claramente, imediatamente amolecido. Mas o que é que Paulo vai dizer em relação a Faraó? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus usa o endurecimento de Faraó para enaltecer o seu nome, glorificar o seu próprio nome com as pragas do Egito. Nós não servimos a um Deus fraco, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nós não servimos a um Deus que se dobra aos homens, servimos a um Deus todo-poderoso. Certa vez alguém me perguntou assim: pastor, você crê que realmente Deus decreta todas as coisas? Eu creio. E onde fica, então, a responsabilidade humana? Eu disse: no mesmo lugar. Nós precisamos compreender que a nossa mente tem um limite para compreendermos as coisas de Deus. E é isso que Paulo vai explicar a partir do versículo de número 19. Exatamente sobre isso.
Ele diz o seguinte: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, a questão aqui era o seguinte: se Deus escolhe uns e outros não são escolhidos, por que Deus fica se queixando de que eles não estão andando nos seus caminhos? Se Deus não os escolheu? É uma pergunta muito boa e que nós fazemos. A grande questão é que quando nós vamos lidar com este assunto, geralmente, via de regra, somos dominados por sentimentos diversos. Observamos e pensamos em estado bem emotivo. Então, se o meu filho não foi escolhido, se a minha mãe, se o meu primo, se o meu amigo... Primeiro que você não sabe quem o Senhor escolheu. Só quem sabe é o Senhor. Pelo fato de você não saber, você deve orar pela salvação de todos os homens. Deve pregar o evangelho a todos os homens. E deve anunciar a todos os homens como se todos eles potencialmente fossem escolhidos. Porque você não sabe quem vai crer. Você não sabe quem são os eleitos. Mas Paulo responde no verso 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Então Paulo, em todo esse capítulo e nesse versículo especialmente, ele coloca a humanidade no seu devido lugar, lugar de criatura. Quem é a criatura para julgar a ação do Criador, que fez todas as coisas? Quem é a criatura para questionar a Deus, dizendo: por que fizeste assim? Não concordo contigo, poderia ser de outra forma. Porventura, pode o objeto perguntar ao Criador: por que fizeste assim? A resposta imediata para isso é não. A criatura não tem nenhum poder para isso, não tem nenhuma moral para isso. Mas Paulo continua no verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e vaso para desonra? Será que o oleiro não tem autoridade? Será que ele não pode fazer um vaso para estar na sala e ele não pode fazer um vaso, uma bacia para ser usada na cozinha? Ou para lavar roupas, ou para lavar pratos, ou mesmo para usar em um sanitário? Será que aquele que faz e tem poder e autonomia sobre a massa não pode determinar o que quer fazer com a massa? É isso que Paulo está dizendo. E quem tem autoridade de dizer ao oleiro: você está trabalhando errado? Qual seria a resposta do oleiro? A massa é minha, o trabalho é meu, eu faço como eu quero. Está aqui. É o texto sagrado. Como eu disse na semana passada, repito, torno a dizer a você nesta noite: você pode discordar de muita coisa, mas você não deve discordar do texto sagrado. Você não deve discordar do que Deus disse. Se a sua mente não alcança, se a sua mente não entende, o que é que você faz diante do texto sagrado? Eu creio, Senhor. Se tu disseste, eu creio. Ajuda-me na minha falta de compreensão. Ajuda-me nas minhas dificuldades de entendimento. Mas eu creio que o que está na tua palavra é de fato a tua vontade. Se você observar, ou pensar, ou julgar por outro lado, disser assim: na verdade, eu creio que o amor de Deus é mais manifesto crendo que Deus quer salvar a todos e todos os homens podem ser salvos à medida que eles venham a decidir isso. Observe essa afirmação. Qualquer pessoa pode decidir, então, servir a Deus, porque a salvação é indistintamente para todos. Deus não tem escolhidos. Ok, se você crê nisso, nós temos que pensar em algumas coisas. Se você crê nisso, então a gente precisa pensar o seguinte: se uma pessoa que é alvo do amor de Deus decide não crer, o que acontece com ela? Ela é condenada. É a consequência imediata. Sendo ela condenada, em termos bíblicos, ela é condenada por quem? Por quem ela é condenada? Satanás não condena ninguém, irmãos. Satanás não é o juiz. Satanás não é dono do inferno.
O filminho que você assistiu no passado é mentira. O inferno é a manifestação eterna da justiça de Deus. Quem irá julgar os ímpios perdidos no inferno? A Bíblia responde: Deus. Deus. Mas vamos lá, voltando. Aquela pessoa decidiu ir. Então, perguntamos: quem julgará ela no inferno? Deus. Observe. Será então que é esse o caminho que a Escritura estabelece para crermos na salvação? Será que Deus, querendo salvar alguém, e aquela pessoa contraditando a Deus, contradizendo a Deus, não quer ser salva, será que Deus é verdadeiramente justo, deixando aquela pessoa ir por um caminho errado, tendo Ele o poder de salvá-la e Ele não faz? Será que Ele é justo e Ele é amoroso fazendo isso? Você quer se perder, eu tenho o poder de lhe salvar, mas eu, por amor a você, eu vou deixar você se perder e não vou lhe salvar. Essa é a lógica. Está errado. Está errado. Imagine só você em um lugar sabendo que uma pessoa está prestes a sofrer um acidente, você está dizendo a ela para ela não ir por esse caminho. E ela dizendo que vai por esse caminho. E você sabe que você tem algum tipo de poder para impedi-la de ir. Mas você diz assim: certo, você vai se dar muito mal, mas por amor a você, eu deixo você ir, vá. Isso é amor? Vocês acham? Vocês acham que é assim? Você acha que você chega na cozinha, seu filho está em cima da cadeira, perto de uma panela de pressão? Das duas, uma. Ou você arranca o moleque dali, ou você diz assim: por amor a você, eu vou deixar você se queimar, para você ver que você está errado. Você fará isso? Você faria isso? Tem sentido, irmãos? Não tem sentido. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Não podemos e não devemos e não temos condição de questionar a Deus pelo que Ele fez, mas nós devemos reconhecer o que o texto diz. Então Paulo continua no verso 22 e a linguagem vai ficando mais dura, mais difícil. Mas na Escritura nós não temos apenas favo de mel. Nós temos muita coisa amarga que a gente tem que mastigar e comer também, porque Deus deu. Amém, meus irmãos? Porque Deus deu. O texto diz assim, no verso de número 22, observe com muita atenção. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, o que é que diz agora? E dar a conhecer o seu poder. O que é que diz agora? Suportou com muita longanimidade os vasos de ira. O que é que diz agora? O que é que diz agora? Quem preparou os vasos de ira para a perdição? Quem, irmãos? Tenha medo não, é o texto falando. Foi Deus. Quem preparou os vasos de ira para a perdição foi Deus. Onde é que está a vontade humana aqui? Não está, ela não aparece. Aparece absolutamente a vontade de Deus. Veja que Deus, com muita longanimidade, tem suportado os vasos de ira. Pacientemente suportando os vasos de ira. A ideia de preparado aqui, esse vocábulo usado por Paulo, essa palavra usada por Paulo, vem do pensamento hebraico. E a ideia do hebraico é adequado, preparado mesmo. Vasos de ira adequados para a perdição. Aí você me pergunte: mas pastor, e se eu não for um eleito? E agora? Você está falando aí, está uma confusão aqui dentro de mim, e eu estou me perturbando aqui. E se eu não for um eleito? E se Deus não me escolheu? E se Ele não quer me salvar? Será que eu estou perdendo meu tempo na igreja, ouvindo sermão? A primeira coisa que eu tenho a te dizer é que se você não fosse um eleito, você não estaria preocupado com isso, né?
Por que você estaria preocupado com a salvação se você não é um eleito? A segunda coisa que eu tenho a te dizer, de fato, é algo que Calvino falou que eu acho muito interessante. Ele disse: ainda que eu não fosse um eleito, é muito melhor na igreja do que lá fora. É muito melhor aqui do que lá fora. Mas estando aqui, o que é que você vai ouvir constantemente? Arrependa-se. Creia no Evangelho. Se o seu coração crer, é porque ele moveu o seu coração. Se ele moveu o seu coração, é porque você é um escolhido de Deus. Não é porque você vai. Eu conheço pessoas que me dizem isso, sabe? Pastor, eu tento crer, eu tento ter fé, mas eu não consigo. Algo me impede. Algumas coisas precisam ser pontuadas em relação a essas pessoas. Primeiro, pode ser que talvez não tenha chegado o tempo ainda de você ser chamado. Somos escolhidos na eternidade, mas somos chamados em um período do tempo que Deus determinou. A fé é um dom, Deus coloca a fé, Deus dá a fé. Isso vai acontecer em determinado momento. Em outros casos, é que aquela pessoa realmente pode não ser eleita, não ser escolhida pelo Senhor, mas nós não sabemos. Então, o que é que nós fazemos? Continuamos ensinando, pregando, chamando, exortando, mostrando o Evangelho, orando para que Deus salve, para que Deus quebre o coração, para que Deus transforme aquela vida. Esse é o nosso papel como cristãos, como servos do Senhor. Mas vamos continuar aqui. Veja só. Versículo de número 23 agora. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Esses são os eleitos. E para a glória, o que é que diz? Preparou. Deus preparou os eleitos de antemão para a glória, porque Deus quis a eles mostrar misericórdia e compaixão. Quando o crente entende isso, ele entende o Evangelho. Ele entende que ele não é ninguém e que, ao mesmo tempo, ele é alguém importante. Ele é um filho de Deus. Ele não é ninguém por causa do seu pecado, porque o seu pecado destrói a sua identidade. Mas ele é alguém muito especial, porque Deus o quis salvar. Deus colocou os olhos naquela, desde toda a eternidade, quando naquela pessoa não existia nada que chamasse a atenção de Deus. Deus resolveu soberanamente salvar aquele indivíduo. Resolveu soberanamente dispensar amor àquele indivíduo. Isso é o Evangelho. Repito o que eu disse no sermão passado. Isso não é secundário. Isso é o Evangelho. Isso não é uma linha secundária. Isso é o Evangelho sendo mostrado por Paulo. O texto continua aqui, no versículo de número 24. Os quais somos nós, esses vasos, de honra, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui na nossa tradução está como uma pergunta. Mas veja o versículo 25, que ele começa a falar a partir de Osés e Isaías. Assim como também dizem Osés, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo está falando dos gentios. Deus chamou para a salvação e tinha eleitos entre os gentios. Aqueles que não eram seu povo na antiga aliança, agora se mostra na nova aliança que eles estavam desde o plano eterno, designados por Deus para a salvação.
Então Paulo diz que os gentios são escolhidos por Deus também, não todos, mas muitos dentre os gentios. Mas ele volta-se agora para Israel, mas relativamente a Israel, no verso 27, ele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sempre foi assim. Quando o texto de Romanos, de Efésios, de Gálatas vai nos falando sobre a salvação do povo judeu, é exatamente com base nisso, o remanescente. Deus escolheu uma nação, então havia uma escolha nacional. Mas dentro da nação tem outra nação, a nação dos eleitos, a nação dos salvos. E estes salvos são este remanescente. Deus salvará judeus. Deus alcançará o coração de muitos judeus por meio do evangelho da graça de Deus. Essa é a única porta para um judeu ser salvo. A porta é Cristo, tanto para o gentio como para o judeu. Paulo continua no verso 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nos íamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Se Deus não tivesse tido misericórdia do povo judeu, Deus tinha dizimado tudo, acabado com tudo, destruído tudo, mas não foi isso que Deus fez. Porque Deus tem um plano a cumprir. Deus tem algo a fazer, e isso se cumpre, isso se mostra na doutrina da eleição. Seguindo para o fim, irmãos, verso 30, o texto diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Israel ainda não tinha sido salvo aqui, porque a sua busca por justiça não parte da fé. Paulo está pregando aqui a justificação pela fé. O judeu achava que poderia ser salvo por obras. Não seria essa a mesma posição de muitos que se dizem cristãos, que não creem na predestinação? Que eles serão salvos por obras? Eles precisam fazer por onde? Como diz o versículo, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Tem muita gente pregando isso aí. Faça por onde que eu te ajudarei. E muita gente dizendo aí que precisa conquistar sua salvação. Eu não posso perder minha salvação. Você não pode perder algo que você não tem um poder sobre aquilo. E tem um poder sobre sua salvação é Deus. Unicamente é Deus. Eu sei que isso nos abate, isso nos humilha, isso nos coloca no pó, debaixo do chinelo. E é exatamente essa a doutrina da eleição. Que Deus nos mostra que nós somos totalmente dependentes dele para a salvação. E nós não podemos reagir de nenhuma forma, porque nós somos mortos. Sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o Evangelho. Somente Deus pode fazer alguma coisa por nós. Paulo está mostrando exatamente isso aqui. Os judeus achavam que podiam ser salvos por obras. Paulo está dizendo não. E é por isso que os gentios foram alcançados, porque eles entenderam que é por fé, é crendo. Porque eles não têm os oráculos de Deus, eles não têm o Antigo Testamento como vocês tinham. Eles ouviram a pregação e creram. E é isso que Paulo vai falar no capítulo seguinte. Então ele diz no verso 33, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O Evangelho é uma grande pedra de tropeço para o judeu. Jesus é uma grande pedra de tropeço para aquele que acha que precisa fazer algo para ser salvo. Permita-me fazer algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, diante de tudo que ouvimos, algumas perguntas ainda são levantadas e precisam ser respondidas. Precisam ser esclarecidas. Há muitas pessoas questionando muitas coisas em relação à doutrina da eleição. Diante disso tudo, alguns ainda dizem: então, tudo que eu criei anteriormente estava errado? Se você aprendeu que a salvação é conquistada, estava errado. Agora, postura orgulhosa
é você não querer abandonar um erro. Está contra a palavra de Deus. O texto está aberto. A palavra está falando, Deus está falando. E o que resta ao crente? Dobrar-se diante do que Deus disse. Sim, Senhor, eu creio. Essa é a palavra do crente. Sim, Senhor, eu creio. Outro questionamento é: como é que Deus salva uma pessoa, muda a vida da pessoa, sem a pessoa fazer absolutamente nada? Aí fica sem graça, né? Sem aquele... Abra sua Bíblia em João capítulo 1, por favor. Versículo 12, 13. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esses que creram, do versículo 12, só creram porque Deus quis. Porque Deus quis. Eles só receberam porque Deus quis. Deus agiu primeiro. Volto àquela palavra, monergismo, a obra de um só. Deus moveu o coração do pecador para crer. Deus atraiu o coração do pecador para crer. Não foi ele que foi sozinho. Ele não move-se sozinho a Deus. Um defunto não pode sair sozinho da sua cova. Deus é quem traz. Então não depende da carne, não depende da vontade do homem, não depende do sangue, depende da vontade de Deus apenas. Outro questionamento que se faz é: se Deus nos escolhe e Ele nos predestina, e nós somos salvos por Ele, então quer dizer que nós não precisamos buscar a santificação fica invalidada, e onde fica tudo o que eu aprendi, que eu preciso ser santo para no dia do arrebatamento eu subir. Para no dia do arrebatamento eu não ficar. Vamos lá. Você acha que vai ter alguém sem pecado quando Jesus voltar? Você acha? Se você acha, você precisa se acertar com o apóstolo João, porque ele diz assim: aquele que diz que não tem pecado mente, e a verdade de Deus não está nele. Todos os crentes terão sempre pecados enquanto estiverem nessa terra. Eles são remidos, eles são salvos, mas eles têm pecados. Você chegou aqui sem nenhum pecado hoje? Você vai sair daqui sem algum pecado hoje? Se a salvação depende de você, como é que você faz para viver? Nós precisamos pensar sobre isso. Como é que alguém consegue ser um crente sem ter convicção de que aquela criatura acordou salva ou foi dormir salva? Como é que você faz? Estou salvo, não estou, estou salvo, não estou, estou salvo. Hoje estou salvo, amanhã não estou. Depois da manhã estou salvo. Será que ano que vem eu vou estar salvo? Não, irmãos, a Bíblia diz que Cristo salva, e Ele morre para salvar. Ele não morre para tentar salvar. Ele morre para salvar verdadeiramente. Somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Todo aquele que o Senhor escolheu e Ele trouxe para Ele, vai crescer no processo de santificação. Embora ainda peque aqui, embora ainda tropece aqui, embora ainda falhe aqui, ele vai crescendo para ser mais parecido com Jesus. É assim que nos ensina 1 Pedro 1, de 1 a 3. É assim que nos ensina Romanos capítulo 8, do 28 em diante. Que quando nós cremos no Evangelho e somos chamados, ele começa uma obra santificadora no nosso coração. Então, crer na predestinação não é abandonar a crença na santificação, de que eu preciso de uma vida mais santa para agradar a Deus. Quando cremos na predestinação, pelo contrário, nós seremos mais zelosos observando a santificação.
Se eu fui salvo e ele me escolheu, eu preciso ser mais parecido com ele. Agora eu preciso fazer uma aplicação também para aqueles crentes que creem na doutrina da predestinação. Eles creem, eles afirmam, eles defendem com unhas e dentes. Eles dizem, eu sou alguém que crê na doutrina da predestinação, mas eles não têm vivido de modo zeloso pelo Evangelho. Têm vivido desonrando o Evangelho. Desonra o Senhor, desonra a família, desonra a igreja, desonra o que tem aprendido e vai se agarrando nessa verdade de que uma vez que ele foi salvo, ele sempre será salvo e que ele nunca perderá a salvação. Esta é uma verdade, mas ele está se agarrando a ela de modo pecaminoso. Porque se você crê que você é eternamente salvo, viva hoje como alguém eternamente salvo. Afirmando isso na sua forma de viver, na sua forma de falar. Que adianta você dizer que é um predestinado e você em casa é quase o capeta? Converta-se, criatura. Pelo menos o seu comportamento. Se você já é um salvo, mude o seu comportamento, mude o curso do seu comportamento. Se você afirma que foi eleito, e pode ser realmente eleito, mas você não tem sido zeloso pela doutrina da santificação, a tua doutrina tem falha. A tua forma de crer no Evangelho e viver o Evangelho está cheia de buracos. Você precisa tapar tudo isso, precisa pavimentar tudo isso, precisa organizar tudo isso, porque aquele que creu e foi a Ele, vive para Ele. Como você vai viver para outro? Como você vai viver para você mesmo? Como você vai viver olhando somente para você e não olhando para Ele? Essa é a causa de muitas das nossas agonias, de muitos dos nossos problemas, de muitos dos nossos aperreios. Nós não olhamos para Ele, nós olhamos para nós. Nós não vivemos para Ele, vivemos para nós. Nós nos entristecemos porque não temos alguma coisa A ou B. Enquanto deveríamos estar olhando para Ele e estarmos satisfeitos em tudo que Ele tem nos dado. Nós nos entristecemos porque não temos a saúde que queríamos ter. E é compreensível. Mas, em conjunto com isso, nós deveríamos nos alegrar, porque hoje nós não temos a saúde que queríamos ter. Mas, eternamente, nunca mais teremos enfermidades. O ímpio hoje pode ter a saúde que deseja ter, como diz o salmista no Salmo 73. Eles são sadios e nédios, né? Mas eles não têm o mesmo destino eterno que os santos. Nós nos incomodamos por pouquíssimas coisas, por bobagens, nos entristecemos. Deixamos de honrar o Senhor, deixamos de ler a Escritura, deixamos de orar, deixamos de congregar, deixamos de ter comunhão, nos isolamos, porque nos fechamos no nosso mundo e deixamos de olhar para Ele. Apenas pedimos a Ele que tenha misericórdia de nós e nos tire daquele problema, porque nós estamos pensando em nós, sempre somos o centro. Se você crê na predestinação, mas você ainda vive de modo autocentrado, repito, tua doutrina é falha. Tua doutrina é falha. Você precisa ter seus olhos fitados em Cristo. Viva como um eleito. Se você é um eleito, viva como um eleito. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Esta é a mensagem da graça. Ele salva. Transforma pecadores que Ele escolheu desde a eternidade. Ele quer salvar e Ele vai salvar. E aqueles que Ele salvar, Ele os manterá salvos para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho da graça de Deus. Obrigado pelo santo ensino da eleição, da predestinação. É a Tua verdade, é a Tua palavra, é a Tua sabedoria sendo mostrada, a Tua soberania sendo mostrada. Obrigado por nos dares o privilégio de ler esse texto, de ouvir sobre esse texto. Que os nossos corações não sejam orgulhosos, não sejam obstinados.
e não estejam endurecidos diante do Espírito Santo, como foi no dia da tentação do deserto. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Talvez muitos que conhecem até a doutrina da predestinação, mas não conhecem a graça de Deus. Não foram alcançados por ela, transformados por ela. Que o Senhor mude essas vidas, transforme essas vidas. E a mente, o coração, seja devoto ao Senhor. Converte pecadores, Senhor, aqui no nosso meio. Atrai pecadores para ouvirem a pregação e converta-os a Ti. Não apenas uma mudança, que não seja apenas uma mudança moral, de comportamento, mas uma mudança espiritual, interior. Uma mudança verdadeira, uma mudança de vida. Nós te pedimos isso, Senhor. Obrigado por esta santa doutrina, que nos mostra quem nós somos e quem Tu és, e o Teu grande amor pela Tua igreja. Te peço, Senhor, por esta igreja, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelas famílias. Te peço que o Senhor abençoe nossa congregação, firmando-nos no Evangelho da graça de Deus, que tenhamos prazer no Evangelho, que o Senhor nos preserve com um desejo constante de aprendermos o texto sagrado, que o Senhor nos preserve amando ouvir a pregação, a exposição das Escrituras, que o Senhor nos preserve uma igreja firme, séria, que crê e que ensina o que crê, cativa ao que subscreve. Abençoa, Senhor, nossa cidade, abençoa as eleições que virão na próxima semana. Tenha misericórdia de nós, dá-nos bons governantes que possam promover melhoras na cidade de Caruaru. Que o Senhor olhe para nós, tenhamos crescimento nessa cidade, tenhamos assistência devida nessa cidade, mas, sobretudo, Senhor, que os olhos da igreja não estejam na política como redentora de suas vidas, mas esteja no Salvador, como seu Rei, o seu Senhor, o seu Cristo, o seu Messias. Nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.